tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a glória está cheia, toda a terra está cheia de sua glória. Em Apocalipse 4:8. Cada um dos seres viventes tinham 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Irmãos, entre esse período de Isaías até Apocalipse, tem mais ou menos 800 anos. E durante esses 800 anos, os anjos continuaram cantando: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que era e é e há de vir. E esses anjos continuam cantando sem cessar até os dias de hoje, que Ele é Santo, Santo, Santo. Tu és o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E eles sabem por que eles cantam com tanta intensidade, sem parar? Porque eles conhecem que é o Deus que eles estão vendo. Eles estão vendo Deus face a face, não conseguem parar de cantar que Ele é santo, que Ele é santo, 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 porque eles o reconhecem. Eles reconhecem a sua glória, eles sabem que Ele é todo-poderoso, eles sabem que Ele é Senhor, eles sabem que Ele é Rei, e não conseguem parar de cantar, porque não conseguem parar de falar aquilo que eles estão vendo. Vocês têm noção disso, irmãos? Eu já falei essa passagem tantas vezes durante as ministrações, mas toda vez que eu leio essa passagem, toda vez que eu penso nisso, eu fico maravilhada. Porque não tem como você não olhar para Deus, não tem como você conhecer a Deus e não parar de cantar que Ele é santo, não parar de glorificar o nome dEle. Deus, Ele é imutável, Ele continua sendo o mesmo Deus que eles louvaram há muito tempo, continua sendo o mesmo Deus que eles louvavam há 800 anos atrás, continua sendo o mesmo Deus hoje. Ele é imutável, céus e terra podem se passar, reinados podem vir e ser destruídos, mas a sua palavra permanece a mesma, Ele permanece o mesmo, Deus é o mesmo, Ele sempre foi e sempre será. Não dá pra conhecer e reconhecer a glória dEle e ficar parado, irmãos. Nós servimos a um Deus perfeito, a um Deus que não pode, que nunca sairá do seu trono, que nunca mudará. Nós servimos a um Deus maravilhoso, não tem como ficar parado, não dá pra ficar calado quando a gente está diante dEle. Os anjos não conseguem parar de cantar que Ele é santo, porque eles estão vendo alguém que é muito santo. Irmãos, como é que está? Podem se sentar se quiserem. Como está a chama no seu interior? Sabe no dia que vocês nasceram de novo? No dia que vocês viraram nova criatura? Que vocês receberam a salvação, que vocês foram batizados pelo Espírito Santo. Sabe aquela chama que começou a arder e incendiar no seu interior? Como é que ela está? Ela ainda está ardendo na mesma intensidade como antes? Ou ela não está mais como antes era? Continua acesa, mas não está mais do mesmo jeito? Ou ela está tão apagada que parece que virou cinzas? Como está essa chama que estava no seu interior quando você foi batizado, quando você se tornou nova criatura? Sabe, a fogueira, para ela permanecer acesa, para ela permanecer alta, com a chama forte, é necessário colocar lenha, é necessário colocar combustível para ela permanecer alta. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos estar continuamente, a partir do momento em que foi acesa essa chama no nosso interior, nós precisamos estar dia e noite, todos os dias, a cada momento, pondo combustível, pondo lenha nesse fogo que há dentro de nós. Nós não podemos deixar com que aconteça, deixar ela de lado a ponto que ela vire somente pó. Por que eu estou falando sobre fogo? Eu vou ler aqui uma passagem que tem algo que foi escrito aqui nesse livro, uma frase, que é de um ministro.
esse ministro falou assim: as almas cheias do Espírito estão ardendo em chamas para Deus. Elas amam com um amor incandescente, servem com uma fé que incendeia e uma devoção que consome. Odeiam o pecado com uma velocidade que queima e alegram-se com a alegria que se irradia. O amor é aperfeiçoado no fogo de Deus. Irmãos, o fogo é vital para um cristão. Não dá para você me dizer que você consegue viver, um cristão consegue ter uma vida próxima de Deus sem estar incendiado. Não dá para isso acontecer. Porque quando nós estamos tendo uma vida de intimidade com Deus, quando nós temos comunhão com Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo seu fogo. Não dá para você chegar quando você chega no fogão que está aceso, quando você está perto dele, já começa a esquentar. Se você tocar no fogo, você se queima. Não tem como você chegar perto de Deus e não estar esquentado. Não tem como você estar próxima de Deus e não estar pegando fogo. É impossível um cristão que vive incendiado pela palavra estar frio. Amém? E eu trouxe aqui para vocês 3 combustíveis para manter essa chama que foi acesa dentro de vocês. Manter essa chama acesa. E eu peguei aqui desse livro, que é muito bom. Esse livro é maravilhoso, leiam quem puder. Mas eu peguei só 3 exemplos. São 10 exemplos de combustíveis aqui dentro. Eu só peguei 3 porque são muitos. Aí não ia dar tempo. Vocês têm que ler também. Eu tenho que deixar vocês lendo. Eu só peguei aqui 3 exemplos para vocês terem noção desses combustíveis que devem ser usados continuamente. O primeiro deles. Vamos abrir lá em Jeremias. Jeremias 23. Vinte e três, 29. É aqui. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmaga a rocha? Irmãos, a palavra de Deus não é somente um combustível, ela é o fogo. Então, tem aqui, nesse mesmo livro, ela tem uma frase que outro ministro falou, que é: quando você ora, você está falando com Deus, mas quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Então, quando nós estamos lendo a palavra, irmãos, nós não estamos somente lendo palavras, nós não estamos somente lendo frases formadas, nós estamos lendo a voz de Deus aqui escrita. Amém? E muitas pessoas têm tentado dizer: mas a palavra é tão desatualizada, a palavra está muito para trás, ela foi escrita há tantos anos atrás, há mais de 1000 anos atrás ela foi escrita. Há muitos anos atrás ela foi escrita. Mas, irmãos, vocês entendem que uma palavra que foi escrita há tantos anos atrás consegue ser mais atual que uma palavra que foi escrita um ano passado? Isso é poderoso, irmãos, porque essa palavra sobreviveu por décadas, por séculos. E em todas essas épocas tiveram situações diferentes e a palavra soube lidar com cada uma delas e consegue lidar com as nossas situações, com os nossos problemas nos dias de hoje. Não tem palavra mais atual do que essa. Essa palavra, ela não precisa ser atualizada. Povo doido que fala isso, sei não, viu? E outra coisa, nós não devemos deixar com que essa palavra, que ela é tão atual, tão viva, essa palavra que é fogo, ela ficar para trás, ela não deve ser substituída. Por exemplo, isso aqui, ler coisas que falam sobre a Bíblia. Isso daqui não substitui a palavra. Assistir ministrações. Eu boto ministrações no YouTube para eu estar assistindo. Não substitui a palavra. Você pode até dizer: nossa, eu estou buscando tanto a Deus, eu quero tanto escutar a voz dele, eu li todos os livros da editora Rema, eu assisti todas as ministrações do Verbo da Vida, e assim, cadê que eu não estou escutando a voz de Deus? Irmãos, não dá para substituir a palavra com essas coisas. Essas coisas são boas? São. É bom você, isso aqui agrega
na sua vida. Mas a ministração, as leituras que falam sobre a Bíblia vão agregar, mas não vão substituir a Bíblia como primeiro lugar na sua vida. Ela deve estar sendo lida diariamente. A todo instante, a gente deve estar se enchendo da palavra. Sabe o que acontece, irmãos, quando nós não nos enchemos da palavra, nós não nos enchemos desse conhecimento que está aqui? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Tem um evangelista que está lá no livro Generais de Deus. Muito bom esse livro, gente. Toda vez eu estou olhando de novo a história de algum avivalista, evangelista. Eles usam os dois termos. Mas é muito bom você estar lendo essa palavra. Voltando para cá. Um desses evangelistas, ele tinha um ministério de cura. Se você ler a história dele, eu não vou falar porque é muito grande. Cada capítulo é enorme da história de cada um. Eu não vou falar, mas ele tinha um ministério de cura. Ele foi usado tremendamente por Deus no seu tempo de ministério. Só que aí ele fez o quê? Ele quis se desviar. Ele se desviou. Ele tentou seguir o ministério, tentou ser mestre. Só que é o seguinte, o que fala lá? Ele não tinha conhecimento suficiente da palavra para ensinar sobre as doutrinas. Então, o seu ministério, que era um ministério maravilhoso, muitas pessoas foram tocadas e curadas por aquele homem, ele foi destruído por conta da falta de conhecimento da palavra e porque ele não seguiu o caminho certo que Deus queria que ele seguisse. O ministério dele era outra coisa, mas ele também não se encheu no tempo que estava nesse ministério da palavra de Deus, não se encheu do conhecimento, e por isso pereceu. E por isso ele teve um final trágico do ministério, um fim trágico de sua vida. É pesada a história dele. Mas se vocês quiserem ler, leiam, é bom demais. Mas é isso, gente. A gente tem que estar sempre se enchendo da palavra. A palavra é conhecimento, a palavra é fogo. A palavra, ela é, como eu falei antes, ela é fogo. Ela vai incendiar, ela vai purificar, ela vai capacitar, ela vai iluminar o seu caminho. Então, nós precisamos sempre estar nos enchendo dessa palavra. Amém? Segundo, combustível. Vamos lá. Oração. Então, a oração e a palavra devem andar juntas. Amém? Sabe por quê? Porque, como eu falei antes, a oração nós falamos com Deus, a palavra de Deus fala conosco. Como é que é uma conversa? Duas pessoas têm que falar. E na oração e na palavra é desse jeito, tem uma conversa mútua. E é como se fosse assim. Vamos lá que eu estou voltando para a academia, tá bom, gente? Estou tentando ser fitness de novo. É como se fosse treino. No treino, você precisa associar o treino e a alimentação, não é? Não é importante? É importante. Por quê? A palavra é como se fosse o alimento. E o treino é como se fosse a oração. Se você apenas treina, você não vai crescer. Se você quer ficar todo assim, você tem que associar o seu treino com a alimentação. E se você só se alimentar e não treinar, você só vai apenas engordar. Então, temos que fazer com que os dois andem juntos para ter uma resposta eficaz. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O cristão que não está orando, ele está brincando em combate. Assim como o pastor Eduardo fala. Peixe nada, o pássaro voa e crente ora. O crente deve ter uma vida de oração. Se ele não estiver tendo uma vida de oração, ele está brincando sim em combate. O diabo, ele ri da cara desse tipo de crente. Porque, assim, irmãos, você só vai estar treinando, se você estiver só se alimentando, você não vai estar preparando o seu músculo, você não vai estar fortalecido, você não vai ter força nem para dar um peteleco nem uma mosca. Você tem que estar sempre se enchendo, sabe por quê? Amém. Ai, me perdi, gente. Desculpa. Falando do crente que não estava pronto para... Sim. O diabo, ele ri. Falei disso. Eu falei que não vai ter força. Não vai ter força para dar um peteleco numa mosca. E, caramba. Mas tudo bem, você não vai ter força. Você vai ter apenas versículos decorados na sua mente. Isso não é eficaz. Gente, vocês têm noção que o diabo também conhece da palavra? Ele sabe isso aqui direitinho. Ele citou a palavra para Jesus. Olha que afronta, né? Ele citou a palavra para Jesus. Ele conhece a palavra nesse quesito que vai te diferenciar dele se você não tem uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de oração.
Não dá apenas para ficar decorando coisas. Você tem que ter a comunhão com Deus. Sabe por que o diabo quer que você não ore? Porque ele sabe que se você orar, as armadilhas deles vão ser destruídas. Ele sabe que se você orar, uma palavra de oração gerada aqui pode tocar a outra pessoa que está no outro lado do mundo. Ele sabe que quando você ora, quem está trabalhando não é você, mas é Deus. Por isso que ele não quer que você tenha uma vida de oração. E é por isso que nós temos que investir cada vez mais numa vida de oração. Tantas irmãs do COC que a gente tem. As irmãs do coque está parecendo que está no passado, gente. Cadê? Só vemos irmãs do coque velhas. A gente tem que ter irmãs do coque novas também. Não só irmãs de coque, mas os irmãos de oração também, ciclo de oração. Nossa vida deve ser uma vida de oração, amém? Terceiro ponto. Espírito Santo. O Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não podia habitar dentro do homem. Por quê? Porque no homem havia pecado e Deus não habita onde há pecado. Então, mas mesmo assim, o Deus fazia presente através de sinais, Deus fazia presente através de milagres naquele povo. Não é verdade? A gente tem muitas histórias de milagres no Antigo Testamento, mas ele não estava habitando dentro do homem. E assim, Deus não queria que fosse desse jeito. Nós fomos feitos para ter uma vida de comunhão com Deus. E Deus queria ter comunhão conosco. Deus queria habitar dentro de nós. Mas nessa época não era possível isso. Então, para isso, Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele morreu, ele ressuscitou e ele está sentado agora assim, nos céus, à direita de Deus. Amém? Agora, vocês acham que vão parar por aí? Não vai parar por aí. Porque no dia de Pentecostes, um som como um vento impetuoso inundou um lugar onde tinha irmãos em oração, estavam reunidos em oração. Enquanto eles estavam reunidos em oração, esse som como de um vento impetuoso se alastrou por aquele lugar. E línguas como as de fogo desceram sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas. Irmãos, vocês acham que se no Antigo Testamento haviam milagres acontecendo, haviam sinais acontecendo, você não acha que muito mais ele fala através de você? Irmãos, tem um fogo ardendo, queimando a partir do momento que você foi batizado no Espírito Santo. Esses dons, esses milagres estão disponíveis no seu interior. E muitas pessoas serão tocadas, serão incendiadas através desse fogo que há dentro de vocês. Amém? Esses milagres não ficaram para trás. Esses milagres não ficaram apenas nessa época, na igreja primitiva, não. As pessoas eram curadas, os paralíticos andavam, os mortos, eles reviviam. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele habita em você hoje. E ele está pronto, sim, para ser usado através de você. Mas o que mudou? Por que hoje nós não estamos vendo esses sinais? Por que hoje nós não estamos vendo essas milagres acontecendo? Será que o Espírito Santo mudou? Não, irmãos, o Espírito Santo não mudou. Quem mudou fomos nós. No livro cita um exemplo que diz que se tirar o Espírito Santo dos dias... Vocês abaixaram meu microfone, não foi? Eu estou notando. Mas não é para aumentar, não, tudo bem. Se tirar o Espírito Santo das igrejas dos dias de hoje, 95%, é o que fala no livro, 95% das coisas vão continuar as mesmas. E as pessoas não vão notar. Mas se tirassem o Espírito Santo na época do tempo dessa igreja, 95% das coisas mudariam. As pessoas notariam que a presença do Espírito Santo não está mais entre elas. O que está mudando? As pessoas. Não são as mesmas pessoas que têm dessa época, elas não estão aqui agora. O Espírito Santo continua o mesmo, porque ele é imutável. O poder dele está disponível dentro de nós. Agora, irmãos, eu não estou dizendo para vocês que não há mais milagres. Nós somos um milagre. Eu sou um milagre. Vocês são milagres. Porque, como assim eu sou um milagre? Irmãos, nós éramos pecadores. Nosso destino final era o inferno. Mas Jesus chegou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós temos a salvação, nós somos limpos, isso é um milagre sim. Mas você entende, gente, vocês entendem, vocês conseguem compreender que tem muito mais que a gente pode viver ainda? Tem muito mais disponível para a gente viver ainda? À medida que nós vamos conhecendo o Espírito Santo, que nós vamos nos aproximando dele, nos aprofundando no seu conhecimento, a gente vai conhecendo coisas, a gente vai conhecendo milagres, ele vai nos apresentando cada vez mais segredos que no raso a gente não veria.
E a partir desse momento que a gente vai se aprofundando e se deixando ser usado pelo Espírito Santo, os dons vão começar a transbordar através de você. Amém? Aleluia. Agora, gente, eu falei tanta coisa, não foi? Mas o tema era distrações, não era? Como assim? Por que ele está falando tudo isso? O que isso tem a ver com distrações? Será que ela se distraiu do tema? Mas não, gente. O foco nunca foi esse de distrações. O foco nunca foram as distrações. Enquanto eu estava me preparando para estudar, estava estudando, buscando além dos livros, aqui dentro da palavra também, para me preparar para essa ministração, eu estava me focando muito nas distrações, e nada estava fluindo, estava impactado, sabe? Mas quando eu comecei a estudar sobre o combustível, sobre o fortalecimento do nosso interior, tudo fluiu. O que Deus quer trazer aqui para vocês não são foco nas distrações. Vocês sabem quais são as suas distrações. Eu sei quais são as minhas distrações. Deus quer mostrar para você como voltar depois de ter se distraído. Porque vocês concordam comigo que para se distrair, você tem que ter o foco em algo antes? Por exemplo, eu estou indo para Cochichola. Quem conhece Cochichola aqui? Ai, conhece Cochichola? Pronto, vocês estão indo para Cochichola. Aí, antes de ir para Cochichola, estou seguindo meu caminho. Meu foco é esse, eu estou indo para Cochichola. Antes de ir para lá, eu disse, não, tem um pão gostoso lá em Serra Branca. Eu vou parar, vou desviar do meu caminho. Cheguei lá em Serra Branca. Mas aí, eu comprei meu pão, beleza. Eu esqueci, como é que eu volto para Cochichola? Como é a estrada para o caminho de Cochichola de novo? Eu não sei mais como voltar para lá. Adianta só ficar parada aqui? Eu vou direto para Cochichola se eu estiver aqui parada? Não adianta ficar parada somente das distrações. A gente tem que saber qual é o caminho que vai botar a gente de volta na rota para o nosso foco. Amém? A gente tem que saber como voltar para esse foco. Amém? Ok. O foco, ele deve estar em Deus. E no combustível. Por quê? Quando a gente está focando com foco direto em Deus, com foco direto em colocar combustível, em colocar lenha, isso vai fazer com que a gente saiba como voltar à rota, mas também vai ajudar a gente a não sair dessa rota. Como assim? Quando nós estamos nos enchendo da palavra de Deus, as distrações podem até chegar gritando. Elas podem gritar o quanto quiserem, podem gritar bem alto. Se o Espírito tiver forte, ele vai dar um grito a ponto que as distrações vão ficar em silêncio. Vocês estão entendendo? Que quando o fogo cresce, ela queima as distrações. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de treino de novo. Uau, como eu estou fitness. Quando eu estou treinando, no meu treino de abdominal, aí eu faço a prancha, né? Porque a lombar dói às vezes, aí tem que dar uma ajeitadinha. Aí eu faço a prancha, beleza. Quando eu estou fazendo a prancha, esse negócio é tortura. É uma tortura, parece que o tempo está passando muito devagar. O jeito que eu faço, eu coloco o meu celular que está botando o tempo lá, coloco ele de lado, não olho para o tempo. Enquanto eu estou fazendo, eu começo a cantar uma música, que é Leão de Judá. Toda vez é a mesma música, Leão de Judá. Fico cantando em voz alta. Outra coisa, porque quando nós devemos falar, porque quando está somente no nosso pensamento, nossa mente escuta, mas quando nós falamos, nosso ouvido escuta e se torna mais real. Então, quando a distração chegar, você fala, não só pensa, você age, tá bom? Outra coisa, continuando aqui. Aí eu estou lá, estou fazendo a prancha. E está muito difícil, eu estou querendo parar. Mas eu começo a cantar, Leão de Judá. Aí eu fico cantando, aí eu me distraio. Eu me distraio enquanto eu estou cantando. Por quê? O que eu estou fazendo, minha gente? Eu estou cantando para não focar na dor que está querendo fazer parar. Vocês estão pegando comigo aqui? Vocês estão entendendo que nós devemos gritar mais alto do que as distrações? A ponto que as vozes das distrações cessem? Vocês estão acompanhando? Amém. Aleluia. Mas quando é que isso vai acontecer? O que vai levar a gente a se distrair? Como é que isso vai acontecer? Diga aí, quando é que isso acontece? Quando nós deixamos de reconhecer quem Deus é na nossa vida. Quando nós ficamos familiarizados
com a presença de Deus. Porque a familiaridade, ela vai gerar indiferença, ela é, na verdade, a indiferença à presença, a familiaridade. E a indiferença à presença, ela vai levar a uma comodidade. A comodidade, ela vai gerar uma mediocridade. E quem vive na mediocridade não é íntimo de Deus. Não tem uma vida com Deus. Amém? Quando você não tem uma vida com Deus, não tem comunhão com Deus, você não vai estar escutando a voz do Espírito Santo, você não vai estar se enchendo da palavra, você não vai ter uma vida de oração. Quando você está nessa mediocridade, quando você não tem comunhão com Deus, isso acontece. E quando isso acontece, a voz do Espírito começa a diminuir, ficar cada vez mais baixa, e as distrações começam a ficar cada vez mais altas, até o ponto que as distrações sobressaem a voz do Espírito e engolem, e você é levado por essa distração. Nós temos que ter cuidado para isso não acontecer. Não ficarmos familiarizados com a presença de Deus. Não devemos ter indiferença com a presença de Deus. Amém? Agora, não, gente, isso não vai acontecer comigo. Porque assim, eu não sou nem um pouco atraída pelas coisas do mundo. Beleza, bora ler aqui em 1 Timóteo 4, 1. Timóteo. 4:1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em algumas versões, essa palavra desviarão está como apostatarão da fé. O que é? Qual é o significado da palavra apostatar? Apostatar, ela vem do grego apisteme. Eu não sei falar, gente. É assim que está escrito, apisteme. Aí, que vem do apo, ela significa longe. Isteme, ela significa ficar. Então, quando junta, se torna ficar longe de, distanciar-se de. Então, quando essa palavra apostasia, apostatar da fé, vai trazer a ideia de um afastamento lento, um afastamento gradual, quase imperceptível, que vai te tirar da sua direção para uma direção completamente diferente. Então, se você diz, as coisas do mundo não me atraem, beleza, realmente podem não te atrair. As coisas do mundo também não me atraem. Mas tem coisas muito mais perigosas, que são... Por que elas são perigosas? Porque elas não são consideradas pecados, mas que podem te levar a um. Se alguém chegar para apresentar a você um pecado assim, muito radical, você não vai querer aceitar, porque está muito escancarado. Mas tem coisas lentas, graduais, quase imperceptíveis, que podem te levar a um. Quais são essas coisas que podem te levar a se afastar? O sono, a comida, esporte, videogame, série, filme e também o servir na igreja. Calma, não estou dizendo para você parar de servir. Pelo amor de Deus, precisamos de pessoas servindo. Mas, quando o servir começa a se tornar um trabalho, começa a se tornar algo desprazeroso. Existe desprazeroso? Não, inventei. Existe agora, desprazeroso. É porque o seu coração não está mais voltado para as coisas, para o sentido certo, não está mais direcionado para Deus. Quando você está servindo, você não está servindo a homens. Quando você está ajeitando a cadeira, você não está ajeitando para somente homens, você está ajeitando para Deus. O seu serviço é para Deus. E quando nós tiramos isso da cabeça e passa a ser um trabalho, passa a ser de uma forma que nós estamos sendo escalados todos os domingos, não estamos mais prestando atenção à palavra, e isso começa a ser um trabalho para a gente, nós estamos sim nos distraindo do foco principal. Então, o serviço dentro da igreja pode sim se tornar uma distração. Não estou dizendo para você parar de servir, pelo amor de Deus. Sirvam, é bênção servir. Mas só tomem cuidado com o coração de vocês. Ok. Nós estamos em uma... Vocês percebem, né? Nós estamos em uma geração muito acelerada. Nós fazemos parte de uma geração muito acelerada. Onde cada vez mais parece que nós temos cada vez menos tempo para a quantidade de coisas que nós temos que fazer. Só que, na verdade, nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo, dando lugar a prioridades que devem ter esse lugar,
E parece que o nosso tempo é pouco, é limitado. Aqui, o culto de jovens. Aqui tem jovens. É para ter jovens. E nós estamos entrando numa fase adulta. Tem a faculdade, temos que estudar para a faculdade, temos trabalho também, estágio para fazer. Aí também tem que cuidar das coisas de casa, tem comida, tem faxina para fazer. É um monte de coisa. E quando sobra um tempo, a gente quer o quê? Descansar. Quando sobra um tempo, a gente só quer ficar no celular, vendo as coisas assim, descansando, só relaxando assim a mente. Nós estamos procurando cada vez mais prazeres imediatos. E as coisas da sociedade, as coisas do mundo estão mostrando cada vez mais isso. Por quê? Porque os vídeos estão cada vez com menos tempo. Um vídeo de 1 minuto não prende mais a atenção de uma pessoa. Os vídeos têm que ser agora de 15, 20 segundos para aprender. Porque na cabeça da pessoa que está assistindo o vídeo de 15 segundos, vale a pena passar 1 hora vendo 20 segundos, cada vídeo de 20 segundos, do que passar 1 hora lendo. Do que passar 1 hora orando. Outra coisa que nós temos visto são os alimentos. Os alimentos estão sendo feitos agora de forma cada vez mais prática de se fazer, sabe? Mais industrializada, né? Porque não tem tempo para estar cozinhando. Então, as pessoas estão procurando coisas rápidas, coisas práticas para estar comendo, porque não está tendo tempo para isso também. As pessoas também, estamos vendo também cada vez mais remédios para emagrecer. Eu sei que tem casos de pessoas que vão precisar usar, por questão de saúde. Não sei, eu não sou médica, eu não sei. Mas tem muita gente que não precisaria, aparentemente, estar usando, mas está usando para ser uma forma mais rápida de emagrecer. Porque não está querendo ser trabalhado. Isso tudo aí, toda essa coisa acelerada, de uma resposta imediata, está gerando pessoas que não querem ser trabalhadas. Na Arca de Noé, vocês acham que foi pouco tempo para ele fazer a Arca de Noé? Não foi pouco tempo para ele fazer a Arca de Noé. Mas enquanto ele estava construindo essa arca dele, ele estava trabalhando, estava sendo trabalhado em fé também. Porque quando ele construía, ele estava fazendo algo que ainda não tinha acontecido. Ele estava construindo uma grande arca para algo que ainda não tinha acontecido. E ele passou muito tempo da vida fazendo isso. Ele podia ter desistido, ele podia não estou vendo resultado agora, então não vou mais construir. Mas não, ele passou. E só por causa disso, por causa dessa resposta, por causa que ele se deixou ser trabalhado, ele conseguiu desfrutar daquilo que Deus preparou, de uma nova aliança com ele. Se ele não tivesse feito isso, ele teria morrido junto com todos os outros. E muitas pessoas não estão se deixando ser trabalhadas. E, assim, com essa... E assim, Deus, Ele nos chama, Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, não é mesmo? Só que quando a gente vai ler aqui os versículos, os discípulos da época do povo que andava com ele, eles deixavam tudo. Eles deixavam trabalho, eles deixavam sua casa para irem servir a Deus. Então, quando nós dizemos, eu sou discípulo de Deus, eu tenho que deixar, assim, algo que me prende, algo que faz eu retroceder, algo que me deixa estagnada. A gente tem que soltar para conseguir ter uma caminhada com Ele, não é verdade? Eu não posso dizer como é que o sono pode ser mais importante do que Deus. Se Deus te chamar de madrugada, você tem que acordar para orar. Como pode um alimento ser mais importante do que Deus? Se é Ele quem dá. Como pode um esporte, um videogame ou coisas do tipo tomarem mais o seu tempo do que o tempo que você tem com Deus? Como pode eles ter mais tempo do seu dia do que Deus tem do tempo do seu dia? Ele deve ser o primeiro. Ele deve ser o principal do seu dia, a cada instante e a cada momento. Não só 1 hora por dia. O dia inteiro ele deve ser o principal na sua vida. Amém? Amém. E, gente, eu falei essas coisas. Eu já estou encerrando. Mas eu falei todas essas coisas. Porque é importante a gente, sim, focar manter o nosso foco direto em Deus, para a gente não se desviar. É importante, sim, a gente colocar o combustível, para a gente fazer com que essa chama continue sempre acesa. E é importante a gente identificar também as distrações. Ele não vai ser o foco principal, mas a gente tem que saber o que nos distrai e o que nos afasta dele, para a gente poder redirecionar junto com os combustíveis, para ir direto à palavra, para ir direto ao seu foco normal. O seu foco deve ser em Deus. O seu foco deve ser na palavra de Deus. Esses são apenas alguns combustíveis. E se vocês... Eu não quero trazer somente esse peso, porque algumas pessoas podem sentir, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida?
Mas é para trazer um despertar, sim. É para você se despertar de onde você está. Mas se você se encontra numa situação que é daquela que eu mencionei no começo da ministração, que é o que o fogo está se apagando a ponto de parecer que só sobraram cinzas, saiba que tem sim como você voltar. Tem como você voltar. Tem como você se encher do combustível e fazer essa chama se reacender de novo. Voltar a ser como era antes. É possível sim. Mas você também não precisa fazer isso sozinho. A gente está aqui em uma igreja. Nós temos irmãos. Tem a liderança, tem a Aninha, Daniel. Tem aqui Vitória, Pedro, Ana Clara, eu e Débora, que não está aqui. Mas você tem uma liderança para contar com ela. Você não precisa fazer isso sozinho. Boa parte você vai ter que tomar atitude para fazer. A liderança também não pode ficar te empurrando toda hora. A liderança vai estar para te incentivar, mas a boa parte vai ser você quem vai fazer. Assim como o Timóteo teve um período que passou por muitos problemas teve um momento de perseguição muito grande da igreja. E Timóteo estava um pouco estremecido com isso. E Paulo mandou uma carta para Timóteo para incentivá-lo. Assim serve também os irmãos. A gente está aqui para incentivar você, para encorajar você a continuar essa caminhada com Deus. Porque, irmãos, não é para retroceder. Não é para estagnar. É hora de você colocar as coisas em seu devido lugar. É hora de colocar Deus em seu devido lugar e as coisas do mundo no seu devido lugar. Está na hora de separar as coisas, o tempo está passando. Jesus está voltando. E as coisas devem ser redirecionadas para o caminho certo. O foco deve estar no lugar certo. Amém? Amém.